Duas, como é que vocês vão? Entrando aqui no 7º capítulo do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, agora vamos falar sobre a autuação, que é o ato administrativo vinculado na forma da lei da autoridade de trânsito quando da constatação do cometimento de uma infração de trânsito. E nesse caso aí deve ser lavrado o auto de infração de trânsito, o chamado AIT. Existem, diversas normas dentro do CTB, né, considerando-se flagrante quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la com ou sem abordagem, ou seja, não é necessário, em muitos tipos de ocorrência, você parar o veículo, basta que você visualize, coloque lá nos campos corretos lá da observação, o que foi que aconteceu, e você pode também lavrar este auto. O AIT é a peça informativa importantíssima, porque ele dá início a todo o processo administrativo, dá elementos para que a autoridade de trânsito consiga aplicar as penalidades. E ele tem que ser preenchido conforme o previsto no artigo 280 do CTB, ou seja, todos aqueles elementos obrigatórios, como placa, marca, espécie, local, etc, etc. Outro detalhe importante que está sendo citado no manual é que se alguma infração ela depender de uma sinalização, ou seja, por exemplo, um local proibido estacionar na faixa amarela. Aí o agente da autoridade chega no local ali, ele verifica que a pintura está meio fraca, que a placa está meio torta, está meio virada, que não está legal, que tem placas conflitantes, uma de um tipo num lado, outra do outro tipo no outro. Então o ideal é que ele não faça, porque o cidadão ele não pode, ele tem que ter plena consciência de que ele está estacionando no local devidamente sinalizado. Então, se gera dúvidas, o agente que tem essa responsabilidade técnica de saber disso, ele não deve fazer a autuação. Ao contrário disso, ele deve comunicar à autoridade de trânsito para que se sane aquele problema ali, para que se leve mais segurança, se tem uma sinalização ali é porque com certeza necessita. Aqui é algo que a gente já citou em vídeos anteriores, é vedada a lavratura do auto de infração por solicitação de terceiros, ou seja, o agente de fiscalização ele tem que presenciar o fato, ele vai assinar o documento, ele vai colocar a assinatura dele embaixo ali, então ele tem que ter certeza daquilo, ele não pode ser municiado de informações por outras pessoas. No atendimento de sinistro de trânsito, o que é sinistro de trânsito? São os acidentes, agora são considerados pelo CTB como sinistros, porque acidente é uma coisa fortuita, acontece, você tropeça, isso é um acidente. Agora no trânsito, já falando aqui um pouquinho da direção defensiva, não. Em geral, existe um culpado, então é um ato, uma falha humana, um ato de falha humana, e assim você passou-se a considerar como sinistro e não mais como acidente. Bom, no caso de sinistros, se for percebido ali pelo agente que ele constatou, verificou ali, percebeu, o cidadão avançou uma placa de pare e bateu no outro veículo. Então ele constata e faz uma autuação, porque aquilo acabou gerando aquele sinistro. Há situações que ele não precisa nem ter esse entendimento, ou seja, o condutor não habilitado, como está citando aqui, ou sob influência de álcool, isso é notório, Então, você já tem todos os elementos, para fazer a autuação, Veículo não licenciado, mau estado de conservação, Cita aqui também que, todavia, o fato circunstancial terá que se revestir de toda a materialidade relativa à infração efetivamente cometida, não de mera presunção, ou seja, você não deve supor. Você chegou no local, como eu já vi vídeos desse tipo, Aí o cidadão está lá, o outro está dando uma resinha, o cara vem, bate no meio e ele não parou para aquilo ali. O que significa isso? Ele poderia ter parado? O que ele estava fazendo que ele não teve aquela atenção? Ele estava falando ao celular? Ele estava olhando no espelho, no GPS? E aí? Então, você não pode supor, você tem que ter certeza
para você poder colocar esse elemento lá no seu AIT. O campo de observações do AIT. Aqui, dois pontos importantes. Primeiro, ele poderá ser preenchido consignando informações com o objetivo de especificar a conduta constatada, ou seja, ele poderá ser preenchido ou ele deverá ser preenchido de forma obrigatória nas infrações cuja ficha de fiscalização preveja de forma expressa, ou seja, essas fichas aqui do manual de fiscalização de trânsito, onde seja dizendo ali, olha, é necessário essa informação. Por quê? Porque nem sempre, por exemplo, condutor transitando falando ao celular, segurando o celular, né, manuseando o celular. Beleza, aí o agente de fiscalização não coloca nada na observação, né? Aí o cidadão entra com recurso e alega, pô, eu tenho um veículo com vidro, fumê, né? Eu tenho uma película no meu veículo e eu ando com os vidros fechados por causa do ar-condicionado. Então não teria como o agente visualizar o fato. E como ele não colocou nada na observação para amarrar esse fato, ou seja, ele devia ter colocado lá que os vidros estavam abertos, que era um condutor ou era uma condutora, que segurava o celular próximo ao rosto, qualquer coisa, qualquer informação a mais. Então, veja aí como você já dá uma brecha. Então, o ideal, na minha opinião técnica, é que eu até ignoro muito essa questão de que poderá ser preenchido. Para mim, todo auto de infração você tem que contar uma historinha ali. Né? Não é para escrever um livro, mas você tem que contar uma historinha para amarrar. Por que, que você está fazendo aquela autuação? Ah, o cara parou, ultrapassou, perdão, uma faixa amarela dupla contínua. Mas espera aí, ele colocou em risco algum motorista? Tudo bem, ele não pode ultrapassar, tá certo. Mas ele colocou em risco algum motorista que vinha no sentido contrário, por exemplo. Ou seja, é bom amarrar. Você dá elementos para quando esse auto de infração, por exemplo, ele chegar na JAR, a gente vai falar sobre isso, para o pessoal lá julgar, ele bate o olho ali, ele já fala, beleza, opa, isso está correto, né? Já dá perda de causa ali para o cidadão que está entrando com recurso. Ok? Vamos parar aqui bem nesse trecho aqui que a gente passou pelo campo de observações. Abraços.